É isso aí, meninos e meninas. Mais uma vez, bem-vindos aqui, professor Silvio Santos. Lembrando que hoje tem paródia, hoje tem música aqui na nossa aula, tá? É até complexo, né? Você conseguir encaixar um assunto desse que a gente está vendo, que é a questão do genoma, a questão de cromossomos, né? A parte interna do núcleo, e de agora para frente começa a ficar um tanto mais complexo, né? Que a gente vai falando, se aprofundando mais na situação do material genético. Importante você não esquecer a situação lá das bases nitrogenadas, bases pirimídicas, bases púricas, né? A questão da formação do nucleotídeo, que é uma cadeia fosfórica, uma pentose, que pode ser desoxirribose ou ribose, que são tipos de açúcares, né? E as bases nitrogenadas, que podem ser adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Caramba, professor, agora pegou pesado, hein? Falou muito rápido, um monte de coisa que eu não entendi nada. É isso aí, nós falamos com calma na última aula. Agora eu só estou dando uma relembrada. Qualquer coisa, vai na última aula, né? E que foi a aula 28, e agora a gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo, no qual essa aula 28 serviu muito, vai servir muito para você entender melhor agora. E no final, tem a cereja do bolo, que a gente vai fazer um som aqui com vocês, tá bom? Joga na tela aí, então, vamos ver o que a gente vai ver nessa aula. Vamos ver o que a gente vai ver, né? Isso foi redundante, mas está valendo. Bom, núcleo, parte 2, a descoberta do DNA. Lembrando que nós já sabemos do que se trata o DNA, tá? Não precisa mais eu estar explicando. Estrutura do DNA, já falamos de uma maneira introdutória na aula passada. Replicação, tá? Transcrição e tradução. São todas funções muito ligadas ao DNA, tá bom? A questão da replicação, da transcrição e a tradução. Todas elas têm alguma relação, ou direta, ou de uma certa forma indireta, né? Que pode não ser o DNA que faz, como a tradução, por exemplo. Não é o DNA em si que faz a tradução, mas é por causa da ordem dele que esse processo acontece, tá bom? A mesma coisa é a transcrição. Na transcrição, nesse caso, a transcrição já é uma participação, digamos, uma ordem direta acontecendo ali na estrutura do DNA. A replicação são ações que envolvem o DNA, que vão gerar, como o próprio nome diz, replicação, vão gerar outras moléculas de DNA, tá bom? Todos esses processos são muito importantes, e esse contexto histórico aqui do DNA, que é a descoberta dele, né? Bom, as habilidades dessa aula, reconhecer os diferentes, na verdade desse módulo, né? Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Outra habilidade, relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Então, vamos lá. Ocorreu a descoberta do DNA, né? Vamos dar uma viajada aqui. A gente sabe que o DNA ele é muito importante para a nossa célula, porque é dele que parte as ordens que precisam ser desenvolvidas pela célula para que o metabolismo da célula ocorra e assim por diante. Mas é importante, é legal também a gente saber, né, do contexto histórico. Afinal de contas, foi a dedicação de vários cientistas, não só de agora, mas do passado também, que permitiram esse nosso conhecimento sobre a questão do funcionamento da vida, né? Então é muito louvável que a gente dê esses créditos e que a gente tenha essas figuras como pessoas importantes para a ciência, tá bom? Por isso é legal a gente, às vezes, tá citando quem foram as pessoas que deram início a esses estudos, que descobriram certas estruturas, enfim, tá bom? Então, a descoberta do DNA, ela ocorreu em 1869, portanto, no século XIX, e foi feita pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher, tá? Ele buscava o quê? Determinar os componentes químicos do núcleo celular e usava os glóbulos brancos contidos no pus para suas pesquisas, tá? Para quem não sabe,
O pus é aquele material amarelado que dá em feridas, né? Dá em lesões aí que a gente tem muitas vezes, em furúnculos também. O que é o pus? Ele é nada mais do que um sangue morto. E geralmente o sangue presente nessas lesões é o sangue onde estão presentes muitas células de defesa, como por exemplo os glóbulos brancos. Por que elas estão ali? Porque geralmente, se você tem uma ferida no local, é sinal, ali é uma porta de entrada para várias infecções, entendeu? Então o que o corpo faz? O corpo dirige para ali, ele manda para ali células de defesa para proteger aquela porta de entrada para agentes externos. E ali eles começam a combater, essas células vão morrendo, outras vão vindo e elas vão morrendo e essas células mortas vão se depositando ali, tornando aquele tecido morto, né? Aquele líquido, né? O sangue morto. Por isso é o pus. Por isso nessa porção, né? Ele acha glóbulos brancos, porque justamente são as células que morreram ali, em combate, tá bom? Então ele buscava determinar componentes químicos do núcleo celular, né, e usava os glóbulos brancos contidos no pus. Descobriu então o quê? A presença de um composto de natureza ácida que era desconhecido até o momento. Então, pesquisando uma coisa, ele descobriu outra. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu, tá bom? Então, assim, ele constatou a presença do DNA. Já em tempos mais atuais, né, a gente tem aí a dupla Watson e Crick, né, que foram os descobridores aí da estrutura do DNA, de como que é a morfologia do DNA, que a gente conhece hoje, né? O modelo estrutural do DNA, proposto por Watson e Crick, né? Explica a duplicação dos genes. As duas cadeias do DNA se separam e cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar. Portanto, uma dupla fita, né? E em dupla hélice, ela é uma dupla fita retorcida, né? E cada uma delas orienta a fabricação de uma metade complementar, ou seja, o DNA ele é uma dupla fita, tá? Ele tem capacidade em alguns momentos de se abrir, essa dupla se separa, né? Vou um exemplo bem básico aqui já para vocês. Vamos começar a pegar mais pesado já um pouco, tá, pessoal? Não é tão pesado não, mas já é um pouquinho mais do que estava antes. Então aqui a gente tem as bases nitrogenadas, né? Lembra que eu falei sempre a adenina vai se ligar com a timina. Então, o DNA ele é uma dupla fita, como eu fiz aqui duas fitas vermelhas. Em cada fita, se de um lado um nucleotídeo ele tem adenina, do outro lado ele vai ter timina. Se ele tem citosina, do outro lado ele vai ter guanina. Se aqui ele tem, por exemplo, timina, aqui ele vai ter adenina. Ou vice-versa, tá? Beleza. E esse DNA, em alguns momentos, né, esse DNA vai lembrar que ele é normalmente unido. Essas fitas são unidas, né, elas são ligadas por pontes de hidrogênio. São esses pontinhos amarelinhos que eu estou fazendo aqui, ó. Mas em alguns momentos esse DNA precisa se abrir para algumas funções que ele tem capacidade de realizar, que a gente vai estar vendo mais para frente, tá? Quando ele se abre, ele está sujeito a uma confecção de novas fitas, tá bom? Existem enzimas que têm a capacidade de saírem elaborando novas fitas de DNA, tá bom? Então, por exemplo, você consegue perceber que ele se abre aqui, né? Aí eu tenho citosina, guanina e adenina. Então, logo ele vai formando uma outra fita com guanina, citosina e timina aqui, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com essa fita de baixo. Se aqui tem adenina, aqui tem timina, né? E aqui tem, por exemplo, citosina, aqui em cima, essa outra fita, ele vai estar formando o quê? Vou fazer um pouco menor aqui. Ele vai estar formando a timina, aqui ele vai estar formando a adenina,
aqui ele vai estar citosina, e assim por diante você consegue perceber que ele consegue então fazer cópias dele mesmo, entendeu? Que é o processo de replicação que a gente vai estar vendo mais para frente. Então essa estrutura helicoidal, né, que foi descoberta aí por Watson e Crick, essa dupla hélice, essa dupla fita, né, eles perceberam que ela era capaz de se separar e cada uma delas orientar a fabricação de uma molécula complementar, ou seja, uma fita complementar desse DNA. Duplicação ou replicação. O experimento dos pesquisadores Meselson e Stahl confirmou que duplicação do DNA é semiconservativa, isto é, metade da molécula original se conserva, é íntegra, e em cada uma das duas moléculas filhas. Como assim? Ele quis dizer que quando um DNA se replica, uma daquelas fitas, né, desse novo DNA, ela faz parte do DNA original. Entendeu? Deixa eu ver se tem um espaço em branco aqui. Aqui tem a própria explicação aqui, que já estava pronta aqui. Eu ia desenhar na mão, mas como aqui já tem a figura didática pronta, o que acontece? O DNA, ele vem, né, ele vai formar duas moléculas. De um só, ele forma duas. Tá bom? Ele tem a capacidade de replicação. Como que essa replicação acontece? Esse DNA ele vai se abrir, né? Vocês conseguem perceber que quando ele se abre, uma das fitas é original. Mas a partir dessa fita original, ele vai gerar uma outra aqui, ó. Tá? A fita complementar, que é essa amarela, ela vai ser baseada na original, que é a vermelha. Então, por mais que ele forme duas moléculas novas de DNA, mas cada perna dessa vermelha, ela fazia parte da molécula original, entendeu? Por isso, disse que a replicação do DNA ou duplicação, ela é semi-conservativa. Por quê? Porque ela conserva a metade, né? Ou seja, a metade dessa fita, ela é proveniente da molécula original. Então, ela conserva essa metade. Ela não simplesmente cria outra. Ela usa sempre a metade, né, para sintetizar a outra fita. Tá bom? Então, aqui, ó, mais um exemplo. À medida que as bases vão sendo expostas, nucleotídeos que vagam pelo meio ao redor vão se unindo a elas, sempre respeitando a especificidade de emparelhamento. A com T, T com A, né? Ou seja, A com T e T com A, a mesma coisa, C com G e G com C. Tá? Então, aquilo que eu falei, ó, o DNA ele está vindo aqui, vocês percebem que existe a ligação T com A com T, o C com G, né? A gente está sempre percebendo esse padrão. Adenina sempre se ligando com timina e citosina sempre se ligando com guanina e vice-versa. Mas em alguns momentos o DNA ele precisa se replicar, tá bom? Quando ele vai se replicar, ele precisa se abrir. Quando ele se abre, você percebe na linha lilás aqui, ó, ele vai para um lado e a linha amarela, que eles dois estavam juntos aqui, agora a linha amarela vai para o outro. Quando cada uma vai para o seu lado, você percebe que vem se formando uma outra nova fita, que é essa fita azul se formando em cima e a fita azul também se formando embaixo, tá bom? Essa nova fita que está se formando, ela só pode se formar porque ela tem como referência a fita original, né? Se ela tinha C, ela agora vai ter G. C com G, C com G. Então, ela serve como referência para a formação de uma outra fita.
Porém, essa fita amarela, ela faz parte do contexto original. Ou seja, ela conservou as características da molécula original. Então, por isso ela se diz semiconservativa. Por exemplo, como que ela serve, como que a amarela aqui serve de modelo para essa azul e como que essa lilás serve de modelo para essa outra azul também de cima aqui, ó. Eu vou fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma fita de DNA que tem as seguintes características, ou os seguintes nucleotídeos, as seguintes bases nitrogenadas. C, T, T, A, G. Aí eu peço para você, faça ou construa, sintetize a fita complementar desse DNA. É muito fácil, né? Por quê? Se eu tenho uma fita já de referência, é só eu saber as devidas ligações e eu vou fazer a fita complementar. É isso que está acontecendo aqui. A amarela está servindo de base para a formação da azul e a lilás está servindo de base, está servindo de base também para essa fita azul complementar em cima. Então, logo, vamos fazer aqui esse exemplo aqui que eu acabei de dar. Se em cima tem citosina, embaixo vai ter guanina. Porque a citosina sempre se liga com a guanina. Ou vice-versa. Se fosse um G, se ligava com C. A timina sempre vai se ligar com a adenina. Então, qual é a letra que vai ter aqui embaixo? O A. A timina vai sempre se ligar com a adenina de novo. A adenina vai sempre se ligar com a timina. Não importa se é um ou outro. O importante é que sempre um se liga com o outro. Se tiver o T, se liga com o A. Se tiver o A, se liga com o T. E lá no final, a citosina vai sempre se ligar com a guanina. Então, eu tenho aqui uma fita complementar desse DNA que eu fiz, desse exemplo que eu estou dando. Entendeu? Então, por isso, mas para isso, para eu formar essa nova molécula de DNA, eu me desfiz da molécula original que eu mandei para você como exemplo? Não, ela está ali, ó. Eu tenho uma nova molécula de DNA agora, uma dupla fita, porém, a fita original que eu te dei como referência, ela está ali. Por isso, ela é semiconservativa, tá bom? Processos da duplicação do DNA. Por que um DNA precisa se duplicar, pessoal? Vamos lá. Deixa eu dar essa explicação aqui para vocês. Por que o DNA precisa se duplicar? Para que ele precisa fazer outro DNA? Quando a gente nasce, quando a gente se forma no ventre da nossa mãe, né? Quando forma aquilo que eu falei na última aula, célula-ovo, zigoto, né? Formação da célula-ovo, que é o zigoto, quando pega o espermatozoide, quando pega o óvulo, que eles se juntam e fecunda e, de fato, se transforma aquilo numa gravidez, a partir dali, pessoal, inicia um processo de desenvolvimento do organismo humano, né? Que é o processo embriológico. No nosso caso, eu estou dando exemplo no nosso caso, mas isso acontece com os animais, com os seres vivos, né? E especificamente com os animais, bem parecido com o nosso caso aqui, tá? A partir dali, pessoal, é preciso que aquela única célula, ela passe a produzir mais células para se transformar, né? Se dividir em mais células, para que um organismo exista. Né? Afinal de contas, nós não somos seres unicelulares, nós precisamos ter várias células para formar nosso organismo. Nós não somos unicelulares, nós somos pluricelulares ou multicelulares, tá bom? E essas células precisam, né, formar novas células. E o nosso DNA ele é único. Não pense você que o DNA presente na minha mão não é o mesmo DNA presente aqui na minha orelha, na pele da minha orelha. O nosso DNA é único. Em todas as células que eu tenho no meu organismo, existe o mesmo tipo exato de DNA, desde o dedão do pé até o couro cabeludo, entendeu? Então, o que acontece? É preciso que esse mesmo DNA seja replicado, porque novas células estão formando e todas as células que existem no nosso corpo, elas precisam ter um núcleo com material genético dentro. Então, essa duplicação
de DNA, ela precisa ir para renovação celular, renovação de tecidos, enfim. Ela precisa o tempo todo estar acontecendo para manter, né, a manutenção dos tecidos adequadas, tá bom? Então, duplicação de DNA é preciso o quê? Para reconstituição de tecidos, formação de novas células que vão, por sua vez, possuir um núcleo também com esse DNA. Então, esse DNA precisa se replicar, ele precisa se duplicar para mandar uma cópia, aquela célula que está fazendo essa cópia, ela vai continuar aqui, mas ela precisa gerar outra. Então, ela precisa fazer uma cópia de tudo que ela tem para mandar para essa outra. E essa outra vai fazer a mesma coisa e esse processo está o tempo todo acontecendo no nosso organismo. Tá bom? Vamos lá. Volta aí, só na tela. Então, certas enzimas desemparelham as duas cadeias de DNA, abrindo as moléculas. Abrindo a molécula, né? Outras desenrolam a hélice dupla, porque, como eu falei, o DNA ele é tipo uma dupla hélice, é como se fosse uma escada retorcida, né? Ela é girada. E há ainda aquelas que unem os nucleotídeos entre si. Então, para um DNA se duplicar, ele precisa fazer aquele processo que a gente acabou de ver. Ele precisa se abrir, e para isso tem moléculas específicas de enzimas que vão separar esse DNA. E existem outras enzimas que vão providenciar a fabricação de outra fita de DNA, que é aquele processo que a gente viu ainda agora, né? A fita complementar. Então, a enzima que promove a ligação dos nucleotídeos é conhecida como DNA polimerase. É ela que vai fazer a ligação de novos nucleotídeos, né? Quando a fita se abre, que vai formando aquela fita complementar que a gente construiu ainda há pouco, é a DNA polimerase que vai fazendo que vai realizando essa função. Pois sua função é construir um polímero, né, de nucleotídeos, ou seja, uma outra parte, né, desses nucleotídeos que foram separados, agora ela vai completar com outros nucleotídeos, entendeu? Processo de duplicação. É basicamente aquele mesmo que eu lhe falei. Ó. A helicase vem, né? A topoisomerase, ela vem assim, como é que eu vou dizer? Ela vem desfazendo aquele nó, aquela coisa retorcida, né? Aí a enzima helicase vem abrindo a ligação, ela vem cortando as ligações, as pontes de hidrogênio que estão acontecendo entre as bases nitrogenadas, né? E a DNA polimerase, ó, que é esse quadrado amarelo, ela vem passando como se fosse uma espécie de leitor e vem refazendo toda aquela fita complementar que precisa ser feita, né? Aquela fita que precisa ser construída a partir da fita modelo, que é essa vermelha aqui de baixo, tá? Então, sempre e em cima vai acontecendo a mesma coisa, tá? Então, vocês conseguem perceber que a fita de cima aqui, ó, ela é original e essa fita também aqui de baixo, ela é original. E essas duas que estão sendo formadas no meio, elas são as fitas complementares que estão se formando. Então, esse é o processo de duplicação de DNA. E o motivo foi o que eu acabei de explicar, né? Formação de novos tecidos, mitose, meiose, que precisa acontecer dentro do nosso organismo. Transcrição. A transcrição é a síntese do RNA. Lembra que eu falei sobre DNA e RNA? Então, a síntese de RNA, tá, é um processo chamado transcrição. O que é a transcrição? É o processo de síntese do RNA. Existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador, aqui está aparecendo um J, né? O RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? São 3 tipos. Se inicia com a separação de 2 fitas de DNA, ou seja, para formar um RNA, o processo é parecido com o processo de duplicação do DNA. Porém, só vai ser formado uma fita,
entendeu? Não as duas. Quando o DNA se abriu ainda há pouco, vocês viram que existia uma fita complementar tanto em cima quanto embaixo. No caso do RNA, apenas um lado dessa fita vai ser fabricada, tá? Vai ser transcrita. Então, apenas uma das fitas serve para molde, para a produção da molécula de RNA mensageiro. A outra fita não é transcrita. É uma das diferenças entre duplicação e produção do RNA. Existem 3 tipos de RNA. Eu vou usar esse branco aqui, esse espaço branco, para fazer, né, essa situação. Então, fazer preta, né? Então, lá vem, o DNA ele vem, aí ele se abre. Ele separa as fitas, tá bom? Separa. No caso do RNA, né, a RNA polimerase vem, ela entra, né, é como se ela se encaixasse no RNA, né, e ela vai correndo no sentido, né, nesse sentido. O que vai acontecer? No sentido da seta. O que vai acontecendo? No que ela vai passando, embaixo, vai se formando a fita de RNA. A fita complementar do DNA lá embaixo, ela não acontece nada. Essa aqui vai ficar só esperando, tá? Então aqui é o RNA que está sendo transcrito e aqui a gente vai ter as bases nitrogenadas, tá? G e T, ok? Então, o que vai acontecer? Aqui no RNA vai ter um U, porque lá em cima tem o A. Aqui vai ter o A, porque em cima tem um T. Aqui vai ter um G, porque em cima tem um C. Aqui vai ter um G, porque em cima tem um C. Aqui também vai ter um C e aqui também vai ter um A. Aí você vai falar, professor, mas o senhor falou que a adenina ela sempre se liga com a timina. Legal. Observação top essa sua, mas isso quando é no DNA, tá, pessoal? No DNA, vamos supor, nessa fita normal aqui, ó, o A se liga com o T, mas esse DNA se abriu e para formar um RNA. No RNA não existe a letra T, tá? Não tem timina, não tem timina. Deixa eu ver aqui, tá? No RNA não tem timina. Não tem timina no RNA. Tá bom? No lugar dele tem a uracila. E sim, uracila, que é a letra U. Então, tudo que seria timina no RNA, você vai trocar por U, que é a uracila. Agora, quando a base nitrogenada T, que é a timina, estiver no DNA, aí sim, você vai ligar normal com a letra A, com a adenina que está no RNA. Mas toda vez que você perceber que viria uma letra T no RNA, você vai trocar ela por U, que é a uracila, tá bom? É importante frisar isso aí. Beleza, vamos para frente. Então nós temos o RNA, né, ribossômico, representado aí por RNA-R, a gente vai sempre ver ele assim, tá? Ou desse jeito que está aqui no parêntese, o RNA mensageiro e o RNA transportador. O RNA ribossômico é aquele que vai traduzir em proteínas a receita. Tá? O que vai acontecer? O RNA mensageiro vai ser transcrito dentro do núcleo, ele vai, lembra dos poros da membrana, da carioteca? Por esses poros, esse RNA ele vai para o citoplasma, né? Vai levar essa mensagem para o RNA ribossômico, que é ele que tem a capacidade de fazer proteína. Ou seja, o DNA fala assim, ó, olha aqui para mim. O DNA fala assim, eu estou precisando de uma proteína tal. Né? Quem tem a capacidade de providenciar essas proteínas é o RNA.
mas ele não fica ali o tempo todo, ele não é uma molécula que existe como o DNA, que existe o tempo todo ali. Ele não, ele só é transcrito quando é necessário. Então o DNA necessita de uma proteína e quem tem capacidade de ir fabricar essa proteína é o RNA. Então ele transcreve um RNA com aquela mensagem genética, a mensagem responsável pela formação de determinada proteína. Esse RNA que é feito dentro do núcleo é o RNA M, é o RNA mensageiro, esse aqui do meio, tá? É o RNA mensageiro. Esse RNA, com a receita, digamos assim, que é o código genético que vai dar origem a essa proteína que o DNA está querendo, ele vai lá para fora do núcleo. E lá no citoplasma ele se dirige para quem? Para os ribossomos, que é a molécula responsável pela produção da proteína. Então o que ela precisa? Ela precisa ter a receita dessa proteína. Quem está levando é o mensageiro. O mensageiro chega com ela e você sabe que toda proteína é formada por aminoácidos. Se você não sabe, você vai aprender ainda com a gente. Tá? Então, quando o mensageiro chega no RNA ribossômico com essa informação, com essa mensagem, o ribossômico, eu estou fazendo uma historinha aqui analógica, tá, pessoal? O ribossomo vai pegar, ler essa receita e vai ver de quais aminoácidos ele precisa para fazer essa proteína. E quem que vai transportar, olha o nome, transportar esses aminoácidos para a fabricação dessa proteína? O RNA transportador. Por isso a gente tem um mensageiro que pega a mensagem no DNA, que é o transcrito lá no DNA, que é aquele processo da uracila lá que eu acabei de falar. Aí ele leva a mensagem para o ribossômico e lá no ribossômico existe a entrega dos aminoácidos que são necessários para botar em prática essa receita. Beleza? Volta lá para a tela. Vamos lá. Daqui a pouco uma musiquinha para explicar isso, tá? Processo de transcrição. É o processo, né, de produção aqui dos nucleotídeos, do RNA, que a gente falou, né? RNA polimerase, o DNA se abre, aí a RNA polimerase vai correndo e automaticamente vai formando o RNA transcrito. Os nucleotídeos utilizados possuem um açúcar ribose. Então, no RNA, agora é ribose, ou seja, aqui é desoxirribose e no RNA é ribose. Tá? A participação de nucleotídeos de uracila no lugar do nucleotídeo da timina, aquilo que eu acabei de falar. Assim, se na fita de DNA o que está sendo transcrito aparece adenina, encaminha-se para ela um nucleotídeo contendo uracila, tá bom? Imaginando um segmento hipotético de um filamento de DNA com a sequência de bases. O que vai acontecer? Isso aqui é um DNA. Aí eu preciso transcrever um DNA, um RNA a partir dessa sequência. Então, ó, você consegue perceber, ó, A com U porque o A se liga com U, porque embaixo é RNA. Então tudo que seria T vai virar U. O resto é igual, ó, T com A, G com C, G com C, C com G, C com G de novo, o G se ligando com C de novo. A adenina se liga com o T no DNA, mas como aqui se trata de RNA, então vai ser U. E o T é normal. O T se liga com A porque no RNA tem adenina. Então, apenas a mudança é o T, tá bom? Que não tem no RNA, ele é trocado pela uracila. Aqui também, ó, você consegue ver que dessa fita de DNA, você gera uma molécula de RNA dessa forma. E a tradução é o processo no qual eu já falei, né? Os aminoácidos são traduzidos em proteínas no ribossômico, no RNA ribossômico, tá bom? Então a tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos. Ela chega lá, lê os ribossomos, lê a mensagem e vai sintetizando ela em proteínas. E essas proteínas são lidas em códons, tá? A cada 3 bases nitrogenadas formam um determinado aminoácido, entendeu? E assim, esses aminoácidos vão se ligando entre eles e vão se formando uma espécie de corrente, que é a proteína. Vamos aí aos exemplos, né? Ó, você consegue perceber aqui que
chega a trinca de base, né, os códons aqui, eles vão saindo em trios, né? Isso vai gerando, metionina, fenilalanina. Você consegue perceber que cada 3 pares de base do RNA, eles vão formando um determinado aminoácido, entendeu? Esse aqui, essa trinca de A já formou outro aminoácido, esse UAC já formou esse outro aminoácido, e assim por diante. Aqui vai chegando outras trincas e vão formando, né, aminoácidos diferentes, e assim essa sequência proteica vai se formando de acordo com as trincas que vão passando no RNA no RNA ribossômico, né? E o transportador chegando com os aminoácidos aqui, tá bom? Então isso aqui são as tabelas, Cada trinca, né, vão gerar determinados aminoácidos, uracila com citosina e uracila de novo, vão formar esse, enfim. Aqui tem uma tabela para você estar se baseando. E agora, né, a gente vai para um momento totalmente diferenciado dessa aula, que é um momento no qual a gente vai fazer música. Tá bom, pessoal? Essa parte da aula, ela é uma parte na qual, né, a gente espera facilitar para você o seu conhecimento através de música. É uma metodologia que torna mais interessante e mais divertido o aprendizado. Tá bom? Então, joga na tela aí. Essa música foi composta por mim, professor Silvio Santos. Tá? Música original é a famosa versão de Cláudia Leite. A música é uma música do Bruno Mars, né? Milionária alguma coisa em inglês. Tá bom? Então, essa música fala sobre a questão de tudo que a gente falou aqui nessa aula e te ajuda aí a você lembrar esse assunto. Tá bom? Sempre que você cantar essa paródia, você vai ter a chance aí de lembrar. Beleza? Vamos lá? Então joga aí, primeira parte da música, né? Quem sabe canta, hein? Ela é assim, Eu vou cantar bem baixinho, com calma, para você entender bem as palavras, porque ela realmente tem umas partes de rap, né? Que podem... Deixa eu ver aqui, eu acho que o violão tá desligado. Agora vai. As palavras podem ser um pouco corridas, então vou tentar fazer uma coisa mais tranquila, tá bom? Vamos lá. Ela é assim, Os nossos ácidos nucleicos contêm informações que vão de gerações em gerações. Por quê? Formados por nucleotídeos que vão se interligar, formando o nosso DNA. Vai! Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Mas sei que quando aparece um T, ligo com A. Eu sei que não tem P no RNA. Vamos aprender o que originou você. Ácidos nucleicos estão aí para esclarecer que no DNA a desoxirribose é o açúcar que comanda, e no RNA é a ribose. Nucleotídeos é que formam o DNA, e para formar o nucleotídeo vai precisar de um fosfato, uma ketose e uma base nitrogenada, que vão se combinar e manter a molécula ligada. Quando a timina se liga com a adenina, quando a citosina se liga com a guanina, formando o DNA, que é uma dupla fita. E para você entender, então vai! Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Mas sei que quando aparece um T, ligo com A. Eu sei que não tem T no RNA. No RNA. Vamos para outra parte assim, E para fabricar uma proteína, você nem imagina, o DNA é separado por enzimas. Preste atenção, se liga, meu irmão.
está se iniciando o processo de transcrição, que é a fabricação do RNA mensageiro, que vai levar consigo o código proteico e entregar no citoplasma para o RNA transportador, que vai levar ao outro, que é o tradutor, que é o chamado RNA ribossômico. Traduz as proteínas, podem ser até hormônios. Quem estuda, meu irmão, nunca vacila. Já sabe, no RNA, no lugar da timina, tem a uracila. A transcrição é promovida pelo DNA, que sintetiza o RNA. Os tipos de RNA são 3, já digo pra vocês, mas vamos lembrar um de cada vez. Mensageiro que vai migrar, transportador que vai transportar aminoácido, hein? Ribossômico que vai traduzir combinação, formando proteínas para estruturação, para estruturação, Aí assim, ó. No RNA é diferente, não existe a letra T. É o quê? É a uracila que você vai ver. Se o DNA faz cópias, isso é replicação. Se houver erros, causa mutação. Sempre que a guanina tá lá, é a citosina que vai ligar. Mas sei que quando aparece um T, ligo com A. Eu sei que não tem T no RNA. No RNA. No RNA. É isso aí, pessoal. Essa é uma música aí que eu fiz para melhorar aí um pouco, né, o entendimento por parte de vocês desse assunto. Lembrando que a paródia é só um gatilho, sempre falo isso, tá? Então, se liga, lembra da paródia que você vai lembrar muito do assunto. E vamos lá para o nosso resumo, se você não entendeu depois de uma dessa, mas tem mais uma chance ainda. Vamos lá.